Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Certificai-vos de que ninguém vos escravize por meio de cosmovisões vazias e enganosas, que são segundo as tradições humanas, que são segundo os elementos primários deste mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por meio dele estáis plenamente supridos, sim, nele que tem a supremacia sobre todo o principado e potestade. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Nos nossos dias, é muito comum as pessoas fazerem algum tipo de suplementação nutricional. Grande parte da população faz algum tipo de suplementação nutricional. A nossa alimentação, ela deveria ser a fonte de todos os nutrientes que nós precisamos para termos vidas saudáveis. Mas seja pela qualidade ruim dos alimentos que nós comemos, seja pela nossa falha em comer corretamente, ou até mesmo por uma dificuldade que o nosso organismo tem de processar determinadas substâncias, muitas vezes nós somos obrigados a fazer a suplementação de alguma vitamina ou de algum outro nutriente. Tudo isso para que nós tenhamos vidas saudáveis. Agora, essa ideia de suplementação, ela até funciona com relação à nutrição dos nossos corpos, dos nossos organismos, mas ela não funciona com relação à nutrição das nossas almas. Assim como os nossos corpos precisam de nutrientes para que tenhamos vidas saudáveis, as nossas almas também precisam ser devidamente alimentadas. Só que diferente do nosso organismo, a nossa alma não aceita suplementação extra. Sem essa nutrição espiritual, as nossas almas estarão muito mais do que doentes. Sem essa nutrição espiritual, as nossas almas, na verdade, estarão mortas. E quando falamos de nutrição espiritual, nós não estamos aqui criando uma dicotomia entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, como faziam, por exemplo, os gnósticos do segundo século e os pré-gnósticos aqui que haviam invadido a igreja de Colossos. Nós não estamos criando uma dicotomia gnóstica entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Não. Para nós que somos filhos de Deus, não existe aspecto da nossa existência neste mundo que não seja espiritual. Todos os aspectos da nossa vida neste mundo, para nós que somos filhos de Deus, tudo é espiritual. Porque em certo lugar Paulo escreveu o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que, para os filhos de Deus, a glória de Deus está presente em tudo aquilo que eles fazem, até mesmo quando eles vão pegar um copo de água e beber. Até mesmo quando eles pegam um prato de comida e comem. Até mesmo quando eles vão fazer qualquer coisa. Ali, a glória de Deus está presente. Mas mais do que isso, em todas as coisas que nós fazemos, a glória de Deus está em jogo. Em tudo aquilo que nós fazemos, a glória de Deus está em jogo. Semelhante ao jogo do Brasil, hoje, à tarde, contra a Sérvia. O Brasil ganhou, mas ele poderia ter perdido. Em tudo aquilo que nós fazemos, a glória de Deus está em jogo. Até mesmo quando nós pegamos um copo de água e tomamos, ou um prato de comida, ou comemos, ou fazemos qualquer outra coisa, por mais simplória que essa coisa seja, ali a glória de Deus está em jogo. Isso significa
que não existe aspecto nas nossas vidas que não seja espiritual. Se em tudo aquilo que nós fazemos a glória de Deus está em jogo, então tudo nas nossas vidas é espiritual. Você está arrumando o seu quarto, a sua casa? É espiritual aquilo que você está fazendo. Você está aparando a grama no jardim? É uma atividade espiritual. Porque a glória de Deus está em jogo ali. Então, quando nós falamos de nutrição espiritual para as nossas almas, nós não estamos nos referindo a apenas alguns aspectos da nossa vida neste mundo. Não, nós estamos nos referindo a todos os aspectos. Voltando ao ponto em que nós estávamos antes, nós precisamos desesperadamente de nutrição espiritual, sem a qual só existe a morte. E ainda que possamos fazer algum tipo de suplementação no que diz respeito à nutrição dos nossos corpos, as nossas almas só serão plenamente nutridas por meio de Cristo e em Cristo. Jesus Cristo é o único capaz de suprir todas as necessidades em todos os aspectos das nossas vidas neste mundo. Jesus é o único que é capaz de suprir isso para nós. O problema é que nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que Jesus seja o único capaz de suprir todas as nossas necessidades. Nós não acreditamos que Jesus seja o único qualificado para suprir todas as necessidades que nós temos em cada área da vida, em todos os aspectos da vida. Nós não acreditamos nisso. Nós pensamos que Jesus só supre algumas áreas, mas em outras áreas não. Esses dias eu assisti no YouTube um vídeo triste e deprimente que ilustra esse ponto. O contexto do vídeo são essas manifestações que estão ocorrendo. No vídeo consta a fala de um homem fardado, que se apresenta como capitão. Ele não diz se ele é capitão de alguma força armada, ele não diz se ele é capitão da polícia militar ou da polícia rodoviária federal, ele não diz. Ele só se apresenta como capitão. Mas mais do que capitão, ele se apresenta como um pastor e como um capelão. Um capelão, nas Forças Armadas, é algum líder religioso que presta auxílio religioso para os seus companheiros. Então, por exemplo, aqueles que são pastores e, ao mesmo tempo, também exercem algum cargo militar, normalmente eles são capelões. Se algum militar ali precisa de algum conselho espiritual, e tem capelões de várias religiões, tem capelões protestantes, evangélicos, tem capelões católicos, tem capelões de outras religiões, provavelmente. Então, esse homem fardado, ele se apresenta no vídeo como capitão, pastor e capelão. Ele fala no vídeo, é um vídeo curto, um vídeo, se tem 1 minuto, é muito, é um vídeo de poucos segundos. É assim, 1 minuto, 1 minuto e 10, alguma coisa assim. Nesse vídeo, ele fala como no livro de 1 Samuel, Deus ordenou que Saul matasse a todos os amalequitas. Acho que vocês se lembram disso, né? Essa passagem já foi lida aqui na igreja várias e várias vezes, e vocês provavelmente em casa já leram essa história também. Deus ordena através de Samuel que Saul mate a todos os amalequitas. E não era para deixar ninguém vivo. Não era para matar apenas os homens, era para matar os homens, mulheres e crianças.
Todo mundo, até os animais. Todo mundo deveria ser morto. E esse capitão, pastor e capelão, ele cita essa passagem. Ele cita essa passagem exatamente para justificar a sua sede de sangue. Para manifestar aquilo que está no seu coração, esse desejo de assassinato, de morte. E eu posso dizer isso porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes as pessoas dizem, né, o crente querendo dar desculpa, tu não pode me julgar porque tu não sabe o que está no meu coração. Mentira, eu sei o que está no coração por aquilo que tu fala. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Pelo menos foi isso que Jesus disse. Se a gente acredita em Jesus, a gente deve acreditar que Jesus estava certo com relação a isso. A gente conhece o coração das pessoas pelas palavras que elas falam. Ele cita então essa passagem de 1 Samuel para justificar a sua sede de sangue, o seu desejo, o desejo assassino do seu coração, porque ele continua dizendo que ele vai seguir o exemplo bíblico. Ele vai seguir Saul na história. Saul não fez exatamente aquilo que Deus mandou, né? Saul deixou Agag vivo e ele deixou o melhor dos animais vivos. Ele disse que ele vai seguir o exemplo bíblico, esse capitão, pastor e capelão. Ele disse que ele vai pegar em armas e ele vai matar esses filhos do diabo, filhos do demônio, que não votaram no Bolsonaro. Há muito que precisaria ser dito acerca de como nós devemos entender e aplicar este texto de 1 Samuel e tantos outros textos semelhantes no Antigo Testamento. Mas duas coisas são certas e suficientes para os propósitos dessa pregação. Em primeiro lugar, nós não devemos nos envergonhar desse texto, porque ele é a palavra de Deus. Nós não devemos nos envergonhar e nem negar este texto, porque ele é a palavra de Deus. Nós precisamos interpretar este texto, e esse é o segundo ponto, nós precisamos interpretar este texto segundo toda a revelação de Deus, segundo o restante da revelação de Deus. No final do capítulo 9 de Lucas, Jesus manifestou o seu desejo de ir até Jerusalém, para que lá se cumprisse todas as coisas que estavam escritas acerca dele, para que lá se cumprisse a sua morte e a sua ressurreição. E era necessário que Jesus e seus discípulos passassem por Samaria. E então Jesus, como era costume dele, envia os seus discípulos à frente dele, para que eles fossem até uma aldeia dos samaritanos e preparassem pousada para Jesus. E quando eles chegaram lá, os samaritanos disseram: não, a gente não quer receber Jesus porque a gente sabe que Jesus está indo para Jerusalém. E, como vocês sabem, a gente tem uma rixa, né? Há uma rixa cultural e religiosa entre nós. Nós não acreditamos que é em Jerusalém o lugar onde Deus deve ser adorado. Então nós não vamos receber Jesus. João e Tiago, eles ficaram extremamente indignados com isso. E com uma grande fé, eles perguntaram a Jesus se Jesus queria que eles fizessem descer fogo do céu para destruir aquela aldeia de samaritanos. Colocando nos nossos termos, a resposta de Jesus para eles foi mais ou menos assim: vocês estão loucos? Vocês estão loucos, é isso? Vocês enlouqueceram, só pode ser isso. Vocês não sabem qual é a missão de vocês? A missão de vocês é semelhante à minha missão, que é trazer salvação aos homens.
e não destruição. Agora pense por um momento. Quando o nosso amigo, capitão, pastor e capelão, quando ele está pregando o evangelho para alguém, quando ele está evangelizando alguém, e essa pessoa rejeita a pregação, essa pessoa rejeita o evangelho, o mandamento de Jesus é que ele não busque vingança, correto? O mandamento de Jesus é que ele não busque destruir aquela pessoa. Tu está negando a Jesus, tu não quer receber Jesus, então agora eu vou te destruir. Não, o mandamento de Jesus é qual? É não buscar a destruição da pessoa que rejeitou o evangelho. Esse é o mandamento de Jesus para esse nosso amigo, capitão, pastor e capelão. Agora, por que a atitude dele, então, é buscar a morte e destruição daqueles que não votaram no Bolsonaro e não o querem como presidente? Porque, afinal de contas, quem é mais importante? Jesus ou Bolsonaro? E vocês vão ver que depois eu tenho uma razão pela qual eu estou falando disso. Quem é mais importante? A quem importa que as pessoas invoquem para serem salvas? Jesus ou Bolsonaro? Jesus. Sendo Jesus o mais importante, e sendo que quando as pessoas se negam a invocar Jesus, Jesus não quer que nós busquemos a destruição delas, por que alguém que se diz discípulo de Jesus buscaria a destruição daqueles que estão rejeitando alguém que é menor do que Jesus? Não faz sentido, né? Está claro que esse capitão, pastor e capelão, ele não está buscando em Cristo a nutrição espiritual para todos os aspectos da sua alma, da sua vida neste mundo. Ele não está. Porque se ele estivesse fazendo isso, se ele estivesse buscando em Cristo a nutrição espiritual que ele precisa para todos os aspectos da sua vida neste mundo, a sua alma, a alma dele estaria em paz, ainda que o seu candidato a presidente tenha perdido as eleições. Ele estaria em paz. Ele não estaria buscando matar aqueles que não votaram no candidato dele. E por que a alma dele estaria em paz? Ele estaria em paz porque, ainda que o seu candidato tenha perdido, ele tem a certeza de que Jesus Cristo, o seu Senhor, governa o mundo e a história humana com autoridade e poder absolutos e supremos. A alma dele estaria em paz, porque o Senhor dele, como diz o versículo 10, é o cabeça de todo principado e potestade, tem a supremacia sobre todo principado e potestade. Ele estaria em paz. É necessário que a gente perceba a idolatria desse capitão, pastor e capelão. Porque quando nós não buscamos em Cristo o sustento espiritual para todos os aspectos das nossas vidas neste mundo, nós nos tornamos idólatras. E algo importantíssimo que nós devemos entender: a adoração nos torna semelhantes ao objeto que nós adoramos. A adoração nos torna semelhantes ao objeto que nós adoramos. Nós vemos um salmo antes do culto aqui. Nesse salmo, o salmista fala daqueles que, em vez de adorarem a Deus, adoravam os ídolos. E o salmista, então, pronuncia uma maldição sobre os idólatras. Ele diz: semelhantes a eles, semelhantes aos ídolos, tornem-se todos aqueles que os adoram. É um princípio espiritual que nós nos tornamos semelhantes ao objeto da nossa adoração. Se nós adoramos a Jesus, acontece o quê? Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. O mesmo é verdade com relação à idolatria.
Porque a idolatria nada mais é do que a adoração que é prestada a outro que não o Deus verdadeiro. Bolsonaro passou 4 anos na sua presidência insultando e pregando a violência contra aqueles que não concordavam com ele. Como esse capitão, pastor e capelão, no seu coração, idolatra Bolsonaro, ele tornou-se semelhante a Bolsonaro. Ele agora quer matar aqueles que rejeitam o seu presidente. Ele não é semelhante a Jesus, porque Jesus disse para João e Tiago, não é para pegar em armas, não é para matar os samaritanos. Você é aquilo que você come. Espiritualmente também. Você é aquilo que você come e você come aquilo que você adora. Você se nutre, espiritualmente falando, de quem você adora, de quem você idolatra. Eu espero que vocês tenham percebido a seriedade que nós estamos tratando aqui. Porque se você não buscar se alimentar de Cristo em todas as áreas da tua vida, você não vai se tornar semelhante a Cristo. Você vai se tornar semelhante ao ídolo ou aos ídolos nos quais você busca nutrição espiritual. Se não nos contentarmos com Cristo como o único que pode suprir todas as nossas necessidades desse mundo, nós buscaremos em outro uma suplementação idólatra, que só vai trazer destruição para nós, porque, como eu disse antes, a nossa alma não aceita suplementação. A nossa alma foi criada por Jesus, e Jesus criou as nossas almas para que elas sejam alimentadas apenas dele. Quando nós tentamos nos alimentar de outro que não seja Jesus, as nossas almas adoecem e morrem. Se não nos contentarmos com Cristo, nós buscaremos em outros uma suplementação idólatra, que só vai trazer destruição às nossas almas e destruição àqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos compreender que Jesus é absolutamente supremo sobre todas as coisas da vida e completamente suficiente para todas as coisas deste mundo. Se nós pudéssemos resumir numa frase apenas toda essa epístola, toda essa carta aqui de Paulo aos Colossenses, nós teríamos o seguinte: Jesus Cristo é absolutamente supremo e suficiente sobre e para todas as coisas da vida e do mundo. Ora, sendo Jesus absolutamente supremo e suficiente sobre e para todas as coisas da vida, por que nós buscaríamos em outro nutrição espiritual? Por que tentaríamos nos alimentar de outro? Busque da supremacia de Cristo e confie a sua suficiência, o suprimento de todas as coisas neste mundo e nessa vida. Não busque em outros essa nutrição espiritual, porque somente Jesus é supremo sobre todos os poderes. Não confie a outros essa nutrição espiritual, porque somente Jesus é suficiente para todas as coisas. Busque da supremacia de Cristo e confie craseado, sua suficiência, o suprimento de todas as coisas neste mundo e nessa vida. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever essas palavras aqui para você, para que você não busque em outros aquilo que só Jesus pode te dar. Então, ouça a voz do Espírito Santo quando ele te ordena. Busque da supremacia de Cristo e confie a sua suficiência, o suprimento de todas as coisas neste mundo e nessa vida. Na semana passada nós demos bastante atenção ao versículo 8, né? Então hoje a gente vai apenas dar um breve resumo daquilo que nós vimos
na semana passada. E nós podemos resumir o versículo 8 em 2 pontos. Você está pecando contra Deus quando se deixa enganar pelas pessoas. Você nunca é vítima do engano. Você sempre é culpado pelo engano que você sofre, porque você só foi enganado por ter desprezado a verdade da palavra de Deus. Você peca contra Deus quando se deixa enganar e escravizar pelo enganador, exatamente porque você só é enganado por ter desprezado a verdade da palavra de Deus. Então não peque contra Deus. Não se deixe enganar, não se deixe escravizar por ninguém. Para garantir então que você não será enganado nem escravizado por ninguém, você deve se tornar a encarnação da cosmovisão de Cristo, assim como Cristo é a encarnação da plenitude da divindade. Essa última referência aqui a Cristo como aquele que é a encarnação da plenitude da divindade, nós tiramos do versículo 9, na semana passada. E nós deixamos claro que nós haremos um tratamento mais adequado a este versículo na pregação de hoje. É exatamente isso que nós vamos fazer. O versículo 9 é um versículo pequeno, né? Olha ali, o versículo 8 é um versículo grande, o versículo 10 é um versículo mediano, o versículo 11 já é grande de novo, o versículo 9 é um versículo pequenininho. É um versículo bem pequeno e bem simples de ser entendido. Mas, ao mesmo tempo, ele encapsula uma das verdades centrais da fé cristã e da palavra de Deus. Na semana passada, tudo aquilo que nós afirmamos acerca do versículo 9 foi o seguinte: do ponto de vista da sintaxe do grego, o versículo 9 é uma oração finita subordinada. Ela está subordinada ao versículo 8. E a significância disso é clara. A razão pela qual você não deve se deixar escravizar por cosmovisões vazias, enganosas, fundadas sobre as tradições humanas e as superstições pagãs, a razão para tudo isso é o fato de que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que o versículo 9, no grego, começa com uma conjunção subordinada. Hot é a conjunção subordinada, traduzida aqui pela nossa Bíblia como porque, ou por mim como pois. O verso 9, ele tem uma grandíssima importância teológica e cristológica. Mas algo muito importante que nós devemos perceber em Paulo, em Jesus e em todos os autores bíblicos é o seguinte: nem Paulo, nem Jesus, nem qualquer outro autor bíblico, eles não fazem teologia pela teologia em si. Eles nunca fazem teologia no vácuo. Eles nunca fazem teologia no alto de uma torre de marfim, isolados do mundo real e das questões do mundo real. Todas as afirmações teológicas da Bíblia foram feitas para dar sustentação a algum aspecto prático da vida cristã neste mundo. Isso já ficou claro aqui, né? Por que você deve se certificar de que ninguém vai te escravizar com cosmovisões vazias e enganosas? Exatamente por quê? Porque Cristo Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo escolheu o verbo habitar para descrever a plenitude da divindade que está em Jesus, e isso é bem significativo, porque o verbo habitar aqui é o mesmo verbo que é usado para se referir à habitação da glória de Deus no templo, lá em Jerusalém. O templo que Salomão construiu, quando a glória de Deus veio e habitou naquele templo, o verbo é o mesmo. Né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tem a tradução grega do Antigo Testamento, e na tradução grega, o verbo para habitar, a glória de Deus habitando no templo, é o mesmo verbo aqui.
Na nova aliança, Jesus é o templo. Na antiga aliança, as pessoas tinham que ir até Jerusalém, até o templo, para se encontrarem com Deus, para terem comunhão com Deus. O templo era o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Mas na nova aliança, Jesus é o templo. Na nova aliança, Jesus é o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. E Jesus deixou isso claro, nos evangelhos. Em João capítulo 2, Jesus fala da destruição do templo e como o templo, tendo sido destruído, em 3 dias ele seria reedificado novamente. E os judeus ficam, mas o que é isso? Esse templo aqui está levando mais de muitos anos para ser construído, ele nem foi terminado ainda, e tu está dizendo que o templo vai ser destruído e em 3 dias ele vai ser reconstruído. E daí João, o apóstolo, faz um comentário. Ele diz, eles não entenderam que Jesus estava falando acerca do templo do seu corpo. Ou até mesmo no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus disse que o lugar onde se deve adorar a Deus é onde? Em Jerusalém. Mas ao mesmo tempo Jesus disse que vai chegar a hora, e já chegou, em que não vai nem ser em Jerusalém, nem no monte que os samaritanos diziam. Vai chegar a hora, e já chegou, que em qualquer lugar as pessoas vão adorar a Deus. Em espírito e em verdade. Por que Jesus está falando disso? Porque Jesus tem consciência de que Ele é o cumprimento do templo. O templo era apenas uma figura que apontava para Jesus. Então, se antes, na antiga aliança, as pessoas tinham que se deslocar até o templo em Jerusalém, agora Jesus é o lugar para onde as pessoas devem ir, caso elas queiram encontrar-se com Deus e ter comunhão com Deus. Porque da mesma forma que no templo em Jerusalém a glória de Deus habitou, em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Divindade traduz a palavra theotes, palavra grega theotes, palavra essa que aparece apenas uma vez em todo o Novo Testamento. E essa palavra, ela se refere à essência do próprio Deus. Essa palavra, ela se refere àquilo que faz Deus ser Deus, por assim dizer. Aquilo que diferencia Deus de todas as demais coisas. É a isso que essa palavra se refere. Em Jesus habita toda a plenitude da essência do próprio Deus. Em Jesus habita corporalmente tudo aquilo que faz Deus ser Deus. E essa habitação, ela se dá de forma corpórea. Nele habita corporalmente, no seu corpo, toda a plenitude da divindade. E aqui é que a gente começa a confundir tudo, por causa da nossa própria ignorância. Em Filipenses 2, vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês aqui. Em Filipenses 2, Paulo afirma essa mesma verdade, só que ele afirma a partir de um ponto de vista diferente. Tá? Eu vou ler para vocês aqui. Filipenses 2, versículos 3 até o versículo 11. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba aqui novamente como esse grande hino a Cristo, escrito por Paulo, não foi escrito num vácuo, não foi escrito sem um propósito prático. Cristo Jesus, que sempre existiu como o próprio Deus, porque nele habitou toda a plenitude da divindade, desde sempre e para sempre, assim como Jesus, que sendo plenamente igual a Deus, se humilhou e tomou a posição de um servo, e se humilhou ainda mais a ponto de morrer a morte mais obscena que havia naquela época. E eu falo de morte obscena exatamente porque naquela época, falar cruz era considerado um palavrão. Pense nos palavrões hoje. Cruz, a palavra cruz era considerada um palavrão naquela época. Porque era na cruz que os criminosos mais nojentos eram mortos. Sabe aquele tipo de crime que a gente ouve hoje? A gente toma conhecimento e a gente pensa, nossa, essa pessoa aqui, ela deveria apodrecer na cadeia, ou então ela deveria ser morta por esse crime que ela cometeu. Esses criminosos, que nós pensamos isso hoje em dia, na época de Jesus, esses criminosos recebiam a pena da crucificação. E a cruz era, a palavra cruz, tu não dizia a palavra cruz na presença das pessoas, porque era um palavrão. Jesus mudou isso, né? Porque aquilo que era um palavrão, hoje em dia as pessoas usam ao redor do seu pescoço, né? Jesus transformou aquilo que era símbolo de maldição, de obscenidade, Jesus transformou num símbolo de salvação. Mas então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, assim como Jesus, sendo plenamente igual a Deus, se humilhou e tomou a posição de um servo, e se humilhou ainda mais a ponto de morrer a morte mais obscena de todas, a morte da cruz, assim como Jesus foi humilde a esse ponto, assim também nós devemos ser humildes. Todo esse hino a Cristo que Paulo escreveu ali, Paulo escreveu apenas como uma ilustração de sermão, como um teólogo gosta de dizer. Paulo está dizendo, olha, vocês têm que ser humildes. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de humildade. Jesus. Ele era semelhante a Deus, mas ainda assim ele foi tão humilde a ponto de pensar, não quero. Eu não quero ficar nessa posição aqui. Eu vou rebaixar. Mas o nosso ponto aqui não é esse. Paulo afirma que por ocasião da sua humilhação voluntária, Jesus esvaziou-se a si mesmo. De uma forma geral, nós entendemos esse esvaziar-se de que forma? Nós pensamos, não, Jesus esvaziou-se da sua divindade, Jesus esvaziou-se de alguns aspectos da sua divindade. É isso que nós entendemos quando lemos esse texto. Nós entendemos esse esvaziar-se como sendo uma operação de subtração, na qual Jesus deixou para trás alguns aspectos da sua divindade. O problema é que isso não faz sentido nem do ponto de vista teológico e nem do ponto de vista do exemplo de humildade que Paulo quer passar para nós através do exemplo de Jesus. Não faz sentido do ponto de vista teológico, porque se Cristo tivesse deixado para trás certos aspectos da sua divindade, ele não seria Deus. Né? Ele deixaria de ser Deus. Se Deus deixa para trás, se Deus tira de si mesmo certos aspectos da sua divindade, Deus já não é mais Deus.
Porque o que faz Deus ser Deus é exatamente a completude de todos os aspectos da sua divindade. E não sendo mais Deus, nesse caso, Jesus não seria o Yahvé encarnado, Jesus não seria o Deus homem, e, portanto, ele poderia ser o Salvador do mundo. E não faz sentido do ponto de vista do exemplo de humildade que Jesus estabeleceu para nós, porque então teríamos que concluir o seguinte: para sermos humildes, nós temos que suprimir aquelas coisas em nós que nos tornam únicos e diferentes das demais pessoas. Mas isso não é humildade. Humildade não é suprimir aquelas coisas em nós que nos tornam diferentes dos outros. Humildade é, pela graça de Deus, sermos aquilo que nós somos. Conforme Paulo disse, pela graça de Deus, sou o que sou. Humildade é, pela graça de Deus, sermos aquilo que somos, não suprimir nada em nós. Claro, a única coisa que nós suprimimos é o pecado, né? Mas a gente não vai ver esse texto agora aqui em Colossenses, mas aqueles que estão em Cristo já foram circuncidados. Já foi cortado deles este aspecto pecaminoso. Então agora o pecado é como um parasita em nós. Humildade é, pela graça de Deus, sermos aquilo que somos, cada vez mais transformados à imagem de Cristo, considerando os outros superiores a nós mesmos. Para considerar os outros superiores a nós mesmos, nós não precisamos e mesmo não devemos suprimir aquelas coisas em nós que nos tornam diferentes dos demais. Então não faz sentido, nem do ponto de vista teológico, afirmar que Jesus se esvaziou de alguns aspectos da sua divindade, porque então ele não seria mais Deus. E não faz sentido do ponto de vista do exemplo que Jesus estabelece para nós. Então, se o ato de esvaziamento de Jesus não se deu por uma operação de subtração dos aspectos da sua divindade, como é que esse esvaziamento ocorreu? Ele não ocorreu pela subtração da sua divindade, ele ocorreu pela adição da humanidade. Não é um esvaziamento por subtração, é um esvaziamento por adição. Jesus, como gostam de dizer as crianças que na escola estão aprendendo acerca de subtração e adição, Jesus não fez uma continha de menos, Jesus fez uma continha de mais ali. Jesus não se esvaziou por tirar alguma coisa de si mesmo, Jesus se esvaziou por acrescentar algo a si mesmo. O que Jesus acrescentou? Jesus acrescentou a humanidade. Jesus tomou a forma de servo. Jesus, sendo Deus, acrescentou a sua divindade à natureza humana. Sendo Ele o Criador, Ele acrescentou a si mesmo a natureza daquele que foi criado. E aqui nós encontramos a deixa para voltarmos para Colossenses 2,9. Em Cristo Jesus habita corporalmente não apenas uma parte da divindade. Não é apenas uma parte da divindade que habita corporalmente em Jesus, não. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso quer dizer que o menino Jesus, na manjedoura, estava controlando o universo. Porque o menino Jesus na manjedoura não é diferente do Filho de Deus lá em Gênesis, criando o universo. Enquanto Jesus estava ali chorando na manjedoura, porque Jesus chorou, né? Toda criança chora. Enquanto o menino Jesus estava chorando na manjedoura, ele também estava controlando o universo. Enquanto Jesus estava agonizando na cruz,
ele ainda continuava governando o universo, porque nele habita corporalmente não apenas algum aspecto da divindade, não, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que faz Deus ser Deus habitou e habita em Jesus. O tempo presente aqui do verbo habitar no grego pode ser classificado como um presente gnômico, ou seja, por meio dele Paulo está se referindo a algo que sempre foi verdade e sempre será verdade. Sempre foi verdade e sempre será verdade que no Filho de Deus sempre habitou toda a plenitude da divindade. E que por ocasião do Filho de Deus ter encarnado no ventre de Maria, desde então é verdade e sempre será verdade que no homem Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Quando nós dizemos, por exemplo, que Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, de onde com poder e autoridade ele reina sobre céus e terra, nós estamos dizendo que Jesus fisicamente se assentou. Jesus no céu não é um espírito desencarnado. Jesus no céu é um homem de carne e osso, de sangue. O coração de Jesus ainda está batendo. O sangue de Jesus ainda está correndo pelas suas veias, enquanto ele está assentado no trono, ao lado do Pai, reinando com poder e autoridade sobre céus e terra. Porque nele habita corporalmente, no corpo, toda a plenitude da divindade. Jesus tomou a natureza humana para sempre e por toda a eternidade. Para sempre ele será o Yahvé encarnado, o Deus homem. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é por isso que nós não podemos nos deixar enganar e nem escravizar por ninguém. Porque Deus não nos abandonou. Deus se fez semelhante a nós. Deus enfrentou todas as tentações que nós enfrentamos. Deus enfrentou todos os sofrimentos que nós enfrentamos. É isso que o escritor de Hebreus diz, né? Quando ele compara o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio dos filhos de Arão. O escritor de Hebreus diz que nos convinha termos um sumo sacerdote que, igual a nós, foi tentado em todas as coisas, sofreu todas as coisas, porque ele sabe o que é ser tentado, né? Deus o Pai não sabe o que é ser tentado. Sabe de um certo ponto de vista porque Deus o Pai é onisciente, mas ele não sabe o que é ser tentado, ele não sabe o que é ter o diabo ali dizendo faz isso. O Espírito Santo não sabe o que é ter o diabo ali do lado dele dizendo faz isso. Mas o Filho de Deus sabe o que é ser tentado. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo não sabe o que é chorar de tristeza. Mas Deus o Filho sabe, porque ele se tornou igual a nós. Ele também enfrentou a tristeza, ele também chorou. Ele também ficou desesperado. Quando Jesus ficou desesperado? Bom, a gente conhece pelo menos uma vez que Jesus ficou desesperado, no jardim do Getsêmani. Talvez tenha havido outras circunstâncias em que Jesus tenha ficado desesperado, a gente não sabe. Mas pelo menos no jardim do Getsêmani, Jesus ficou desesperado. Jesus suou, não esse suor normal nosso, não, Jesus suou gotas de sangue. Quer dizer, esses vasos sanguíneos tão fininhos, que são chamados de
vasos capilares, capilar exatamente porque capilar vem do cabelo, né? Que é fininho. Esses vasos sanguíneos tão fininhos que nós temos aqui, eles se romperam. Tamanho o desespero que Jesus estava sentindo, eles se romperam e Jesus começou a sangrar. Sangue começou a verter da pele dele. Tamanho o desespero, tamanho o horror que ele estava sentindo naquela hora. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que nós não devemos nos deixar enganar, nem escravizar por ninguém, porque Deus veio até nós. Deus veio até nós e nos mostrou a verdade, nos mostrou como nós devemos viver. Do fato de que o Filho de Deus se tornou um homem semelhante a nós, de modo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, desse fato nós concluímos que Jesus é o único e supremo padrão para toda a humanidade, em todos os aspectos da vida neste mundo e no mundo vindouro. É por isso que na semana passada nós enfatizamos que assim como Jesus é a encarnação da plenitude da divindade, nós devemos ser a encarnação da cosmovisão de Cristo. Além disso, do fato de que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nós concluímos o que está no versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Todos aqueles que estão em Cristo encontram em Cristo a sua própria perfeição. O particípio grego aqui por trás de perfeitos, versículo 10, passa a ideia de plenitude. Mas Paulo não especifica plenitude de quê? O que parece implicar que plenitude aqui tem um sentido mais absoluto. É por isso mesmo que eu traduzi esse particípio aqui como plenamente supridos. Nele nós somos plenamente supridos, nele nós temos a plenitude, uma plenitude absoluta. Nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos ter. Nele nós somos plenamente supridos, ou seja, em Cristo Jesus nós temos uma fonte inesgotável de suprimentos para todos os aspectos da vida neste mundo. Agora, para que nós tenhamos acesso a isso, para que nós tenhamos acesso a essa fonte inesgotável de suprimentos para todos os aspectos da vida, é necessário que nós estejamos em Cristo Jesus, né? É necessário estar em Cristo Jesus. É necessário estar plantado em Jesus, é necessário ter as nossas raízes fincadas em Jesus, como nós vimos algumas semanas atrás, é necessário que as nossas vidas estejam estabelecidas sobre Jesus, edificadas sobre Jesus, para que nós tenhamos acesso a essa fonte inesgotável de suprimentos. É necessário estar em Cristo exatamente porque é por meio dele que nós somos supridos de forma plena e inesgotável. Esta é a implicação da sintaxe do texto grego aqui. A sintaxe no texto grego literalmente é nele estais. Mas a forma como o nele é escrito no grego passa a ideia de por meio dele. Nós devemos estar em Cristo porque é por meio dele que nós encontramos essa plenitude de suprimentos. E se você acha que o fato de em Jesus habitar corporalmente toda a plenitude da divindade, se é algo pouco, se é algo pequeno, grande coisa. Eu não estou muito interessado nisso.
se você acha isso pouco, Paulo acrescenta que Jesus Cristo é o cabeça sobre todo principado e potestade. Cabeça, no grego, literalmente Paulo escreveu cabeça, só que obviamente Paulo não está pensando que Jesus é literalmente a cabeça de todo principado e potestade. Paulo está usando aqui essa palavra no sentido metafórico. E no sentido metafórico, cabeça traz a ideia de supremacia, de governo. Jesus é aquele que governa os principados e potestades. Jesus é aquele que tem a supremacia sobre os principados e potestades. É por isso que eu fiz uma tradução mais direta aqui. E por meio dele está plenamente suprido, sim, nele que tem a supremacia sobre todo principado e potestade. Os falsos mestres que tinham invadido a igreja de Colossos, eles estavam ensinando que os crentes, era necessário que os crentes de alguma forma apaziguassem os espíritos maus. Mais ou menos como nós vemos as religiões indígenas, né? As religiões indígenas, também as religiões africanas. Tu tem os espíritos maus, é necessário que eles sejam apaziguados. É necessário que você faça alguma coisa para apaziguar os espíritos maus, senão eles vão vir e vão fazer maldades com você. Isso está presente nas religiões indígenas, nas religiões africanas, e estava presente nessa heresia que havia invadido a igreja de Colossos. Então, o que estava acontecendo é que os crentes da igreja de Colossos estavam começando a ter medo do diabo, ter medo de Satanás, ter medo dos demônios. E eles estavam, inclusive, começando a participar desse culto dos anjos que nós vamos ver depois. Quando eu digo depois, é não hoje, né? Em pregações futuras. Tem um versículo aqui que Paulo fala de pessoas que estão participando de culto dos anjos ou culto aos anjos. De alguma forma, alguns crentes aqui estavam sendo enganados, sendo levados a pensar que eles tinham que apaziguar esses espíritos maus, e eles estavam participando desses cultos dos anjos, ou culto aos anjos, onde eram oferecidos algum tipo de oferenda, algum tipo de sacrifício que apaziguaria os espíritos maus. Paulo combate e destrói essa ideia. Paulo diz que Cristo governa sobre os principados e potestades. Paulo já havia enfatizado no capítulo 1 que todas as coisas que existem, inclusive os principados e potestades, foram criados em Cristo, por Cristo e para Cristo. Paulo afirma isso no versículo 16 do capítulo 1. Porque nele foram criados, em Cristo, no Filho, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o diabo foi criado por Jesus. O diabo foi criado em Jesus, por Jesus e para Jesus. O diabo pertence a Jesus. O diabo pertence a Jesus. A consequência lógica daquilo que Paulo afirmou ali no versículo 16 é enfatizada por Paulo agora no versículo 10. Quando ele afirma que Cristo Jesus tem a absoluta supremacia sobre todo principado e potestade. Ora, se os demônios foram criados em Jesus, por Jesus e para Jesus, se o diabo e os demônios pertencem a Jesus, isso quer dizer que Jesus é supremo sobre os principados e potestades. E como se não bastasse isso, mais adiante, no versículo 15 do capítulo 2, Paulo vai dizer que Cristo
despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Despojar aqui tem o sentido de tirar as armas, né? Tirar a armadura. Jesus tirou a armadura, Jesus tirou as armas dos principados e potestades, e Jesus os expôs à desgraça pública, triunfando sobre eles. A gente vai tratar melhor desse versículo aqui quando chegarmos nele. Mas o que Paulo está falando aqui, Paulo está falando acerca dos desfiles de triunfo que haviam naquela época. Quando os romanos, quando eles derrotavam um povo, os romanos eles voltavam para Roma para festejar a vitória, e eles traziam atrás de si os soldados os soldados inimigos que tinham permanecido vivos. E como vocês devem imaginar, não havia direitos humanos naquela época, né? E a medicina também não era avançada. Imagina um soldado com a perna quebrada, com o braço quebrado, todo cheio de feridas, sangrando. Ele está sendo arrastado pelos romanos em direção a Roma. E os caras não estão nem aí, eles estão arrastando e eles estão rindo. O soldado derrotado lá, o cara está chorando de dor, e os romanos estão arrastando eles e estão rindo deles. E daí os soldados entram em Roma, trazendo os soldados derrotados de arrasto, e a população de Roma começa a festejar. Os soldados vitoriosos, os romanos vitoriosos, e eles começam a jogar frutas podres nos soldados derrotados. Eles começam a jogar fezes naqueles soldados derrotados. Eles começam a jogar animais mortos naqueles soldados derrotados. Quando Paulo fala aqui que Jesus triunfou sobre os principados e potestades, é disso que Paulo está falando. Jesus tirou a armadura de Satanás e dos demônios. Jesus tirou as armas dos demônios. Jesus detonou os demônios. A gente pode dizer, Jesus quebrou as pernas e os braços dos demônios, e Jesus amarrou uma corrente no pescoço dos demônios, e Jesus vem arrastando os demônios atrás de si. Jesus expôs os principados e potestades à desgraça pública. Logo, nem os colossenses e nem nós precisamos ter medo do diabo. Porque, em primeiro lugar, o diabo e os demônios foram criados em Jesus, por Jesus e para Jesus. Em segundo lugar, Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus é aquele que tem autoridade suprema sobre todo principado e potestade. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que derrotou todo principado e potestade. Então não há razão nem para os colossenses, nem para nós termos medo do diabo. Da mesma forma que os cidadãos romanos não tinham nada a temer daqueles soldados derrotados, também nós não temos nenhuma razão para temermos o diabo e os demônios. E nós não devemos temer o diabo e os demônios, porque tendo Jesus a supremacia sobre eles, isso significa que eles não podem fazer nada fora da determinação de Jesus. Eles não podem fazer nada fora da determinação de Jesus.
Pensa em Jó. Jó ocorreu antes de Jesus tornar-se homem. Jó ocorreu antes de Jesus ter despojado os principados e potestades e expô-los publicamente. Mesmo no livro de Jó, o diabo tem que pedir permissão. Né? Está lá o Jó tranquilo, a vida dele é boa, família, todo mundo bem, os bens, os negócios estão progredindo. Daí o diabo se apresenta diante de Deus e o diabo pergunta. Deus pergunta para o diabo: onde é que tu veio? Não que Deus não soubesse. Obviamente, Deus está só jogando conversa fiada com o diabo, né? Porque Deus, sendo onisciente, Deus sabia exatamente o que o diabo estava fazendo. Deus pergunta para o diabo: de onde veio? E o diabo diz: eu estava rodeando a terra, passeando pela terra, estava vendo como é que estão as coisas lá embaixo. E daí Deus pergunta: tu viu o meu servo Jó? Homem é reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Vocês conhecem o restante da história. Não, o diabo diz: como? É óbvio que ele vai obedecer ao Senhor, vai ser temente ao Senhor, porque o Senhor abençoa tudo que ele faz. Experimenta tirar as coisas que ele tem. Daí tu vai ver que ele vai blasfemar na tua face. E Deus diz: tá bom, pode fazer. Se Deus não tivesse dito pode fazer, o diabo não poderia ter feito nada contra Jó. E se depois, na outra reunião do diabo com Deus, quando o diabo fala de tirar a saúde de Jó, se Deus não tivesse dado permissão, o diabo não poderia ter feito nada. E isso, de novo, foi feito antes de Jesus ter despojado os principais potestades. Antes de Jesus ter tirado a armadura e as armas de todo o exército satânico. Antes de Jesus ter exposto o diabo e todos os demônios à vergonha pública. Quanto mais agora, então. Se antes o diabo já estava debaixo do controle de Jesus, muito mais agora. Nós não precisamos temer o diabo, porque o diabo não pode fazer nada contra nós que não tenha sido permitido ou determinado por Jesus. Mas perceba que eu disse que a gente não precisa ter medo. Eu não disse que a gente não precisa vigiar. A gente precisa vigiar sim o diabo. Eu disse que a gente não precisa ter medo. Eu não disse que a gente não precisa se precaver contra as astúcias ciladas do diabo. Sim, a gente precisa se precaver. Uma coisa é não ter medo. Outra coisa é andar despreparado e despreocupado. Agora, por que a gente precisa vigiar? Por que a gente deve se precaver contra as astúcias do diabo? Se o diabo não pode fazer nada sem a vontade de Jesus. A resposta é simples. A razão é a seguinte: Jesus tem autoridade suprema sobre o diabo. E Jesus usa o diabo e os seus planos malignos para que nós sejamos treinados. Eu vou repetir. Jesus tem autoridade suprema sobre os demônios e Jesus usa essa autoridade suprema que ele tem sobre os demônios para se apropriar dos planos malignos do diabo para treinar a cada um de nós. Se nós não estivermos vigiando, se nós não estivermos precavidos, nós vamos desprezar a oportunidade que Jesus está nos dando de sermos
treinados e fortalecidos através dos ataques satânicos. E quando nós desperdiçamos essas oportunidades que Jesus nos dá, nós acabamos pagando essa nossa displicência com derrotas para o diabo. O diabo estava ali só para nos treinar, não porque o diabo é tão bonzinho que ele quer nos treinar, não. O diabo tem os planos malignos dele, o diabo quer nos destruir. Mas Jesus, na sua supremacia sobre os principados e potestades, Jesus se apropria dos planos malignos do diabo para fazer com que o diabo apenas consiga nos treinar. O diabo só pode agir contra nós naquilo que vai beneficiar a nós mesmos. Só que se a gente não vigia, se a gente não está precavido, a gente vai estar desperdiçando a oportunidade de ter sido treinado. E então a gente vai ser derrotado naquele momento. Jesus está treinando o seu exército, e Jesus não treina o seu exército da mesma forma como as Forças Armadas brasileiras treinam os seus soldados. As Forças Armadas treinam com bala de mentira, bala de festim. E até onde eu sei, as Forças Armadas brasileiras, elas não empregam o uso de um combate de treinamento, Assim, tu vai enfrentar lá o inimigo, tu vai atirar no inimigo e tu vai tentar se desviar dos tiros deles. Mas Jesus nos treina dessa forma. Jesus coloca o diabo ali adiante, escondido, e o diabo está mirando em nós. E Jesus faz isso não para nos destruir, Jesus faz isso para nos treinar, para nos fortalecer. E a gente tem que estar vigilante, estou vendo o diabo ali. Eu não preciso ter medo do diabo, porque eu sei que Jesus não vai deixar que o diabo me destrua, mas eu tenho que estar preparado para lutar contra o diabo, para que eu seja fortalecido através daquela luta. Eu não posso desprezar a oportunidade que Jesus está me dando de ser treinado e fortalecido. Então é por isso que, não tendo a necessidade de manifestarmos medo com relação ao diabo, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar precavidos contra as astutas ciladas do diabo. Mas agora nós precisamos voltar para o princípio do versículo 10. Em Cristo Jesus nós temos uma fonte inesgotável e plena de sofrimentos, Estais perfeitos nele. Nele nós temos uma plenitude de suprimentos. É necessário que nós estejamos em Jesus para que nós tenhamos acesso aos suprimentos que só Jesus pode nos dar. Mas além de estarmos em Jesus, é necessário que nós busquemos em Jesus o suprimento de todas as coisas que nos são necessárias neste mundo. De nada adianta estar em Jesus, mas não buscar em Jesus. Seria a mesma coisa que você ter direito a algum prêmio, você foi premiado em alguma coisa, mas você não vai lá retirar o prêmio. Que benefício esse prêmio pode te dar se tu não vai retirar o prêmio? A gente está se aproximando do final do ano, No final do ano sempre tem a mega da virada. E a mega da virada é aquela que necessariamente alguém vai ganhar. O que adianta alguém ganhar a mega da virada? Tornar-se milionário da noite para o dia? E não ir lá retirar o prêmio? Que benefício esse prêmio pode trazer para essa pessoa se ela não busca o prêmio? Que benefício é estar em Jesus se nós não buscamos de Jesus o suprimento de todas as coisas que nós precisamos? Na introdução
nós citamos o triste exemplo daquele capitão, pastor e capelão. E nós fizemos a ligação lá entre a adoração, o ato de adorar alguém ou o ato de idolatrar alguém, e buscarmos a nutrição e os suprimentos espirituais. Se quisermos nos alimentar de Cristo, nós devemos adorar a Cristo. E quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando meramente de cantar hinos e músicas a Deus ou a Jesus. Adorar a Jesus não é meramente cantar músicas para Jesus. Certamente envolve o ato de cantar músicas a Jesus, mas vai muito além disso. Simplificando bem a ideia, adorar nada mais é do que obedecer. Adorar a Jesus é obedecer a Jesus. Porque Jesus, citando Isaías, diz o seguinte: esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas as suas obras demonstram que eles estão longe de mim. Então, a verdadeira adoração não é meramente cantar hinos, mas é obedecer, é mostrar que aquilo que eu estou cantando é verdade. Nós devemos adorar a Jesus, porque é adorando a Jesus que nós nos alimentamos dele. Nós devemos obedecer a Jesus, porque adorar é obedecer. É obedecendo a Jesus que nós nos alimentamos dele. E não existe suplementação espiritual. De nada adianta obedecer a Jesus em algumas coisas e não em outras. Quando a gente obedece a Jesus em algumas coisas e não em outras, a gente está se alimentando de Jesus apenas em algumas áreas, mas não nas demais. Nessas demais, a gente está buscando alguma suplementação além de Jesus. Isso nunca está certo. Jesus é aquele que é supremo sobre todas as coisas. Então busque da supremacia de Jesus o suprimento de todas as coisas que te são necessárias em todos os aspectos da tua vida. Jesus é aquele que é suficiente para todas as coisas. Então, confie à suficiência de Jesus o suprimento de todas as coisas que você precisa. Não confie em outros, porque só Jesus é suficiente. Obedeça a Jesus em todas as coisas e você será suprido por Ele em todas as coisas. Agora, se você obedecer a Jesus em apenas algumas coisas, você não será suprido. Obedeça a Jesus em todas as coisas e você será suprido por Ele em todas as coisas. Sendo que até os principados e potestades devem obediência a Jesus, por que você não obedeceria a Ele? Né? Se aqueles que são os inimigos mortais de Jesus, o diabo, os demônios, se até eles são obrigados a obedecer a Jesus, por que você não obedeceria a Ele? Por que você não se submeteria a Ele? Obedeça a Jesus em todas as coisas e você será suprido por Ele em todas as coisas. É dessa forma que você vai buscar da supremacia de Cristo todas as coisas. É dessa forma que você vai confiar a suficiência de Cristo, o suprimento de todas as coisas. Busque da supremacia de Cristo e confie a sua suficiência, o suprimento de todas as coisas neste mundo e nessa vida. Amém.